Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu uso o MVVM no React Native. Você vai entender como o MVVM funciona e quais os benefícios teremos ao implementar ele nos nossos projetos. Já dando um spoiler, um dos benefícios é separar a regra de negócio da UI. Também vamos criar hooks e implementar testes unitários e de snapshot para testar separadamente a regra de negócio e as nossas telas. E aí pessoal, bem-vindos ao Catapulta, eu sou Ismael Moreira e nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente implementa o MVVM aqui na Fly. Eu e o André, que trabalha comigo, fizemos uma POC em um projeto para ver se seria legal implementar esse padrão e no dia a dia a gente viu que deu bom. Daí comecei a levar para outros projetos front-ends e basicamente todos os projetos hoje seguem essa estrutura ou algo bem próximo do que eu vou mostrar hoje para você. Então pega um café e bora lá! À medida que seu app vai crescendo, é importante usar uma arquitetura para ficar fácil de adicionar novas funcionalidades, da manutenção e também de testar. Então, quando estamos criando um app, precisamos ter cuidado com algumas coisas. Uma delas é a separação da regra de negócio da UI. É bem comum a gente criar um único arquivo que tem todos os estados, todos os effects, todos os callbacks e logo abaixo aquele retorno com a nossa tela bonitinha. Mas assim a gente não encapsula nada e deixa tudo meio que misturado. Isso é outra coisa que precisamos ter cuidado, já que não está encapsulado. Qualquer um pode mudar um estado de um dos use states e isso pode quebrar algum fluxo que iria usar esse estado mais para frente. Mas se a gente centralizar tudo em um local e apenas deixar acessível para a tela o que ela precisa, conseguimos evitar que alguém faça alterações nesse nosso estado. A tela vai apenas disparar ações e a mudança de estado é quem vai fazer com que ela seja atualizada. Mas falando do MVVM em si, nós vamos ter a View Model e o Model. Na View, nós vamos ter os nossos componentes que renderizam os dados na tela para o usuário interagir. A View Model é quem controla os estados e os fornece para a View. E o Model, que representa a nossa camada de dado, que geralmente usamos os repositórios para consumir a API ou banco de dados locais. Como o MVVM é um padrão de projeto, não somos obrigados a implementar 100% igual. Digo isso pois cada app tem a sua necessidade e você deve decidir como e o que implementar para atender a essa necessidade. Dito tudo isso, vamos para o código. Como sempre, eu já deixei um projeto aqui criado para facilitar. Vamos começar instalando algumas dependências. Algumas são bem padrões, então vai ser o próprio Axios, só para a gente simular mesmo ali os nossos requests. E outro vai ser YarnEdge, -d, que vai ser só de desenvolvimento. Testing Library, React Hooks e o próprio Axios Mock Adapter para a gente conseguir mockar o nosso Axios ali. Vamos começar declarando o model que vamos usar nessa aplicação, que no nosso caso vai ser o de usuário. Então a gente vai criar uma pastinha aqui, vou chamar de src, posso até colocar como file já para a gente ir criando a pasta e tudo dentro. src, vou colocar ele dentro da parte dos commons, então comum /model, models e user.model.ts. Aqui eu vou fazer um export interface e user model e aqui vamos ter só mesmo algumas coisas, colocar aqui um string, um ID, um e-mail e um nome aí, só para ficar mesmo assim, nada demais. Feito isso, podemos criar o nosso repositório, que vai criar esse model para a gente. Vamos começar criando um cliente do Axios, que é bem padrão, né? Então eu vou pegar aqui dentro de src, novo arquivo, vou chamar de repositories, e estava escrevendo sem, o vídeo ele faz isso, vou chamar de repositories /client.ts. Aqui eu vou fazer um const client do tipo axios.create. Vou passar qualquer base URL aqui só para a gente simular mesmo. Então vou colocar aqui, pode ser 333 a porta. E aqui vou exportar para a gente. Então default, nosso client. Agora podemos usar ele no repository de Alf. Então eu vou criar mais uma pasta aqui dentro. Vai desfocar. Então vou fazer de novo. Vai ser alf.repository.ts. Aqui eu vou fazer a tipagem aqui dentro mesmo, mas interessante seria fazer fora, só para a gente ver. Vou chamar de login TTO. Então vou colocar aqui, vai ser só o nome e a senha para a gente fazer o login. Então vou fazer uma função export const login, vai ser uma função assíncrona. Vou pegar aqui o e-mail e a senha e vou fazer const igual API, né? Só que no caso a gente chamou de client. .post, posso dizer que ele vai retornar nosso user model e aqui a rota eu vou chamar de sessão, passando e-mail e senha. E aqui do data, vou pegar ele e vou retornar já resolvido.
Então, return data, fechar a função que eu apaguei sem querer o parênteses. Até aqui já criamos um repositório que vai gerar o nosso model de user. Com isso feito, podemos ir para a criação da UI. E para isso eu vou criar uma página, né, bem simples de login. Então em SRC, vou criar aqui, vou chamar de pages mesmo. Então pages, login, ponto, vou colocar ele dentro da view, na verdade. Então view.tsx. Aqui eu vou criar um componente normal e vou chamar de login view. Coloquei, certo? Colocar login view. E aí a gente pode tirar esse estilo. Vamos começar com algumas coisinhas. A primeira vai ser esse conceito aqui que eu vou fazer. Então a gente vai ter o e-mail, o password, vamos ter o set e-mail, né? Poderia deixar sem, mas eu posso colocar aqui também set password, que foi o autocomplete. Vou ter também um loading e um on submit. E isso tudo eu vou fazer ele pegar de um hook que vai ser o nosso use login view model, que a gente não tem ainda, mas a gente vai já criar. Vou criar aqui também um estilo já para deixar padrão com styles igual style shape.create. Vou ter um container que vai ter um flex 1. Vou justificar meu conteúdo ao centro e vou colocar um padding horizontal de 20 px. E aqui vou colocar uma safe area view, vou passar para ele esse estilo, vai vir no nosso styles.container, vamos abrir ela aqui. Vamos ter uma view comum e aqui dentro vamos ter, pode ser bem simples mesmo, então estou colocando aqui mais para a gente ter algo visual. Então vai ser o e-mail, que vai ser um text input, já tem até aqui o valor. Depois disso vamos ter basicamente duplicado, só que vai ser para o password. Aqui eu também posso colocar o password e aqui vou colocar o set password. Em cada um desses eu posso colocar também um placeholder. Então eu vou colocar aqui só para ficar mais legal. Ainda não importei, né? Mas placeholder vai ser igual email @fly.com.br. E aqui também vou ter a mesma coisa, só que eu vou colocar aqui uns asteriscozinhos só para dizer que é assim. Vou importar tudo isso do React Native, então tanto o texto quanto o meu text input. Ele já parou de dar erro aqui. E aí a gente vai ter que criar agora o nosso view model, que é ele quem faz o bind do que a nossa tela vai exibir com quais dados vão ser processados. Por exemplo, o onSubmit. Então, o onSubmit quem vai controlar é o meu view model e ele que vai saber como gerar um usuário a partir do e-mail e a senha. A gente pode criar um arquivo aqui também, que vai ser o nosso models local mesmo, na real. Então vai ser models.ts. A ideia aqui é mesmo só criar a interface que a gente vai estar utilizando ali. Então, geralmente eu chamo também de types. Pode ser qualquer nomenclatura desse estilo assim. E aí eu vou colocar aqui o view model, só para tipar ele. Coloquei duas chaves. Vou ter o e-mail lá, né, que a gente já tinha. Vou ter o password. A gente vai ter o set password, que vai ser um react.dispatch do tipo react set state action string. Vou repetir isso aqui para o e-mail. Então os dois são a mesma coisa. Depois a gente vai ter um slogin, loading, que vai ser o booleano, e depois um onSubmit, que vai ser uma função que vai retornar a void, né? A gente não precisa lidar na tela com o que ele vai fazer. E aí, a gente pode em si criar o nosso view model. Então aqui eu vou criar um novo arquivo, vai ser chamado view model.ts. Aqui a gente vai começar como se fosse um componente normal. Vamos chamar de user login view model. Não vai ter estilo. A gente vai ter os estados que a gente queria, né? Então vai ser use state. Primeiro, o e-mail, string. Vou importar aqui use state. E use state do password, string também. Começa vazio. Depois vamos ter o use state do isLoading, vai ser false. E aqui vai ser um booleano. Depois a gente vai ter a nossa função de onSubmit, que vai ser basicamente isso. Depois a gente coloca. E aqui a gente vai fazer o nosso binding passando esses valores para nossa tela. Então vou tirar esse cara daqui e vou colocar e-mail, deixa eu preencher, o password, set e-mail, isLoading e submit. Isso aqui, basicamente, vou até colocar um comentário, vai ser o nosso binding com a tela. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está dizendo quais propriedades que a tela vai poder consumir. Então, a gente quer que ele consuma o e-mail e as funções setar e atualizar também. E aí, o que eu poderia fazer, e eu estou fazendo, na verdade, a gente não está deixando ele manipular, por exemplo, o setLoad. Então, você vê que o setLoad aqui, ele está apenas no contexto desse hook. Então, de forma alguma, eu vou deixar a minha tela manipular se ela está fazendo o load ou não. Então, isso é aquela parte que eu falei sobre encapsular algumas coisas que a gente não quer que a tela tenha acesso. Então, aqui, só para a gente já deixar prontinho essa função, vou fazer aqui um log. Vai ser o e-mail e a senha, que a gente vai receber, e-mail e senha. Aqui a gente vai ter o try, eu vou colocar um try catch aqui pra gente. Vou colocar o set
esse load para true e depois vou colocar ele aqui no finally, dependendo do que aconteça, ele vai voltar para false. Então, false. E aqui a gente vai fazer a nossa lógica em si. Vou fazer um const response, vai ser igual ao wait, nossa função de login que vem lá do repository, e aqui eu vou passar para ela e-mail e senha, e aqui eu posso dar só um login no console, e eu poderia aqui, por exemplo, até colocar um to-do, navegar para home, algo nesse sentido. Aqui vou colocar console.log no erro e vou disparar um alerta do próprio React Native dizendo que aconteceu alguma coisa. Então vou colocar, ops, algo deu errado, né? Então, bem tranquilo, tá funcionando certinho. Aqui já estou colocando também esse loading. Podemos tirar essa tipagem, não vamos precisar. Nada de view, também não estamos utilizando o React em si aqui. E é basicamente isso, bem simples. Então vamos voltar aqui na tela, ela nem está salva. Vamos importar ele aqui certinho. Vamos ver se está pegando tudo certo. E aqui a gente não colocou, né, um botão de fazer o load em si e chamar a função de submit. Então vou colocar ele aqui abaixo. Vai ser um button mesmo do próprio React Native. Título login, função de onPress vai estar desabilitado se tiver com load em true. Então aqui, bem tranquilo, né? Poderia até rodar aqui para a gente ver funcionando, mas a minha ideia é mais mostrar a partir daqui. Então, não sei se ficou claro assim, o que a gente fez. A gente separou nossa camada de modelo partindo do repositório. Então, a gente vai passar algum DTO para nossa API. Ela vai retornar um modelo. Nesse caso aqui eu mapeei o user model dessa forma, porque ele vai voltar da API, já vai ser um próprio usuário, já vai ser o nosso modelo que a gente vai estar utilizando dentro da aplicação. O modelo em si, ele contém tudo que o usuário vai precisar aqui dentro da nossa aplicação, dentro da nossa regra de negócio. Na página, a gente vai ter os models, eu poderia colocar isso aqui, poderia colocar mais descrições, se eu precisasse de algo para a tela, caso um parâmetro, alguma coisa assim. Então é só o modelo da tela em si, e a gente tipo um view model, né? No view model, a gente centralizou e encapsulou todos os estados que a tela ia precisar e como ela lidaria com as funções que manipulam estados. Então, como eu falei, a gente tem um setLoad, mas somente é manipulado aqui dentro e eu não dou essa permissão para a tela manipular de nenhuma forma. E na view, eu apenas estou consumindo tudo que o nosso vou chamar de hook, né? Que é um hook no final das contas, que o nosso hook, nosso view model, está deixando a gente consumir. Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu não vou ter mais nada além para importar. E aqui eu basicamente deixo a tela realmente independente, né? Eu só digo a ela de forma imperativa o que ela deve fazer. Então, se clicar no botão, faça isso. Se tiver dessa forma, com load, desabilite o botão. Se digitar alguma coisa, coloque aqui o valor e ative a função que já é para atualizar o valor. Então, você vê que a gente não tem nenhuma regra de negócio aqui. E a regra de negócio está lá no nosso view model. E ela sim que faz. Então ela diz, quando tiver load, quero colocar o load aqui, quero pegar esse usuário lá da minha API, e aqui a gente poderia fazer alguma regra que era navegar, fazer algo nesse sentido. Então é bem tranquilo. Se eu tivesse alguma função também que tivesse que consumir outro canto, que não fosse o repositório em si, tudo ficaria aqui dentro centralizado, e a gente está encapsulando e extraindo cada pedaço da nossa aplicação. E agora que começa a parte divertida. Nós vamos implementar os testes separadamente. Então a gente pode começar criando um teste apenas para a nossa interface e depois a gente vai criar um teste para implementar e testar, né, esse hook que em si vamos conseguir saber se ele está funcionando tudo certinho, se eu disparar um submit, o que é que acontece, se der um erro nos dados que eu passar, o que é que acontece, e a gente consegue manipular tudo isso. Então, aqui só para você saber, o React Native, ele já vem com teste. Então, se eu rodar, por exemplo, um yarn teste aqui, ele vem com Jest já pré-configurado, e ele vai ter um teste aí que é só basicamente rodar nossa aplicação. Então, se eu for aqui em teste, ele está aqui e basicamente ele só renderiza a aplicação em si. Tanto que se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui um toJSON e fazer um teste de snapshot, que é bem simples, é só pegar essa resposta aqui, geralmente chama assim, igual, e aí fazer um expect da tree para um snapshot. Ao fazer isso aqui, ele já vai conseguir dar para mim um snapshot do meu teste, e aqui eu consigo ver, ó, que ele renderizou todo o nosso app com todas as propriedades. Então, aqui ele colocou um background, na parte que a gente criou qual o tamanho, né? Então, deixa eu pegar aqui. Aqui ele está renderizando na parte nativa ainda, né? A gente não chegou nem a trocar, na verdade. Então, deixou ele aqui no index. A gente nem substituiu, né, o valor padrão do app. Então, do jeito que eu criei, eu deixei. Mas eu vou fazer aqui um rn app. Vou chamar, pode ser até app mesmo aqui, normal. E aqui eu vou renderizar a minha página direto, que eu não tenho nenhum nome, né, em si. Então, vou apenas renderizar ela aqui. Então, tranquilo. Vou abrir de novo o terminal. Se eu rodar isso aqui, ele já vai falhar, né? Porque ele não vai encontrar mais os nossos arquivos. Mas eu vou passar o menuzu para ele limpar o teste e gerar uma nova árvore. E agora sim, se eu abrir, vai fazer sentido pra gente, que foi o que a gente codou. Então, vou mostrar aqui, ó. A gente criou uma view, né? Criamos, na verdade, primeiro uma Safe Area View.
ela teve um flex 1, foi justificado ao centro, o pad horizontal de 20. A gente criou um texto que só tinha um nome e e-mail. Criamos também um text input com placeholder, começando com o valor inicial aqui zerado. Outro texto que é o password. Passamos também o botão, então tem aqui o botão, qual é a cor do botão padrão, ó, que a gente nem especificou, mas o React Native já coloca que o botão lá é dessa cor que colocou a propriedade de disable, que no caso aqui a gente passou inicialmente como false. Então é tanto que se eu vier aqui, por exemplo, na minha view, só para a gente ver esse exemplo aí, ela tá false. Se eu colocar true e rodar novamente o nosso teste, ele vai atualizar essa árvore. Quando a gente vier aqui, ó, o disable está true. Se eu voltar, desfazer minha modificação aqui na view e rodar novamente, ele reatualiza de novo. E assim a gente tem basicamente o snapshot, literalmente, da nossa tela. Então foi isso que aconteceu, bem simples esse teste. E geralmente ele já vem por padrão no React Native. Mas a ideia aqui é, além da gente testar essa tela como um todo, a gente testar também cada pedacinho e quais os tipos de casos que a gente vai ter. Por exemplo, um caso que o usuário colocou o e-mail e não colocou o password, deu enter, fez ao contrário, um que ele colocou o e-mail e senha errado e apareceu um alerta. Então a gente começa a conseguir validar mais coisas na nossa própria tela e depois a gente também vai testar o próprio hook, que a gente vai saber, vou colocar, chamar o set e-mail, ele conseguiu atualizar o estado de e-mail, vou chamar o set password, ele conseguiu atualizar o set password e assim vai. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, fechar tudo isso, né, para não ficar bagunçado, vou abrir nossa tela, então em login, vou criar uma nova pasta, que vai ser a mesma que tem ali, então teste, underline, underline, barra, vou chamar de login.snap.test.tsx, e aqui começa a parte divertida, que é a gente conseguir mocar somente a nossa view model. Então, eu não quero consumir essa nossa view model. Por quê? Porque eu não quero ter que ficar setando todos os estados, depois vendo se a tela está se comportando desse jeito. Eu quero simplesmente dizer, quando você chamar nosso use login view model, receba esse mock. E aí o mock ele já vai ter se está com e-mail, se está com password, se já está com login. E isso facilita bastante o teste e a gente tira a dependência também de testar o próprio hook em si. Então, aqui para a gente começar, vou fazer just mock, vou colocar aqui barra view.model e aí a gente vai mocar ele de uma forma bem simples mesmo. Eu vou abrir aqui, vou começar importando na real, né, para ficar mais claro assim. Então import login view, vai ser nossa tela, da nossa barra view e aqui a gente está importando o model view, né? Então o view model e aqui eu vou fazer const nosso login view model mocado vai ser igual a uma função do jest. E essa função eu vou dizer que eu quero que ela retorne, vou chamar de a implementação no caso, vou mocar a implementação dele. E aqui eu vou fazer isso aqui. Então deixa eu colocar. Ele vai mocar e vai retornar para a gente já todo o estado que eu queira que ele retorne. Então nesse caso a gente pode mocar aqui o e-mail, ele até deu a sugestão, o set e-mail. Poderia até colocar aqui a tipagem, né, desse objeto. Se eu colocasse isso aqui, por exemplo, as... Deixa eu pegar ele aqui do nosso models. Ele é um login view model. Então deixa eu importar ele aqui, que ele fica mais fácil, ó. E eu vou colocar um jest.fn, por exemplo, aqui no set. Vou colocar mais o que? Loading. Então a primeira vez que ele abrir vai ser false. Vou colocar o onSubmit vai ser uma função mocada, o password vai ser esse valor aí, e o set password vai ser uma função mocada do jest. Você percebe que eu estou basicamente só mocando tudo ali, como eu acho que a minha tela deve se comportar. Então imagina que essa é basicamente o teste que a gente fez. A gente vai abrir a tela a primeira vez, e ela não vai ter um e-mail, não vai ter senha, não vai ter nada, não vai estar fazendo load, e as funções em si, para mim, também não importam o que é que tem nelas. Eu só quero mocar elas independente de qual retorno, do que é que elas fazem ali. Então é basicamente isso, e no final aqui desse mock, eu vou retornar a nossa fn mocada. E aqui, o que basta fazer é importar. Então, import e use login view model do nosso view model. Só que aqui eu vou estar pegando esse objeto, né, esse cara, em vez de estar pegando o verdadeiro que está lá no nosso view model, que seria tudo isso aqui. Então, para a gente começar mesmo o teste, eu vou fazer algo bem próximo do que já tinha ali no outro. Então, eu vou pegar exatamente isso aqui que eu quero, ó. É apenas um teste, como aquele que a gente tinha feito ali no index. Então eu vou fazer const igual, vou ter que pegar o render, que aqui não tem, né? Então eu vou pegar ele aqui já de cima, vou importar ele, colocar como absoluto aqui. Vamos renderizar, .create, vou pegar meu login e aqui eu vou pegar essa função e vou fazer a mesma coisa. Então eu espero que esse JSON seja igual ao meu snapshot. Então até aqui eu nem cheguei a usar, né, esse carinha ainda. Aqui eu vou só ver o que ele está reclamando da nossa view, que ele espera um filho, né? Então deixa eu tirar essa tipagem e agora sim. Show!
Se eu rodar o nosso teste aqui, teoricamente, ele deve achar e criar pra gente. Ele não conseguiu encontrar a nossa login page, login view. Então deixa eu ver aqui, por quê? Por conta que o React não está definido. Então, vou ter que importar o React aqui em cima. Então, import React do React. Ele estava reclamando porque a gente está renderizando um JX aqui. Então, tranquilo. Vamos lá de novo. E agora, passou. E além de passar, ele criou aqui uma pastinha pra gente, com basicamente o que a gente tinha visto antes, que é a nossa tela ali renderizada de forma padrão. Então, a gente não teve uma grande mudança aqui. Mas, o importante é que ele está pegando já os valores mocados e não o valor comum. Então você vê aqui, por exemplo, ó, ele está usando uma mock function na parte do onChange text. Aqui também do e-mail. Então você vê que já não é o valor comum, é em si o valor que a gente criou. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 2 e rodar novamente, até colocar com o U aqui para ele rodar e não dar erro. Se a gente abrir aqui o meu e-mail, atualmente vai ter o valor 2. Mas se você vier aqui no meu View Model, você vai ver que eu não troquei nada daqui. Então, realmente, isso que é mocar um comportamento de algo. Então, não precisei ver aqui, importar o nosso user e tal, porque ele já está pegando o meu modelo, né? O meu View Model mocado, e para a tela em si não importa de onde vem. Ela só precisa saber que vai ser daquela forma. Mesma coisa o password. Se eu colocasse qualquer coisa aqui e rodar nosso teste, ele vai gerar pra gente um snapshot com aquele password, sendo que eu nunca nem mexi no meu real view model. Isso é bem legal, porque pra gente a tela, ela literalmente ela é algo que só sabe que vai renderizar alguma coisa. Então, de onde vem, pra onde vai, meio que não importa nesse caso aqui. Então, tranquilo, vou zerar aqui novamente e vamos começar criando alguns casos de teste mesmo, bem simples, para a gente ir vendo o comportamento aqui. Não vou só aproveitar a função que ele montou para mim, mas a gente vai fazer outro. Então, isso deve, vou colocar aqui render correctly com e-mail, por exemplo. Então, deve renderizar corretamente com e-mail. Uma coisa legal é que a gente mocou o comportamento do nosso hook. Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, nosso padrão, né? Então, vou colocar o mock implementation, igual a gente fez aqui. Então, vou fazer isso. E eu posso literalmente retornar isso aqui, né? Então, se eu quiser pegar todo esse código aqui e copiar, ele vai ser a mesma coisa. Então, eu vou mocar toda a implementação e aqui eu poderia colocar um e-mail aí. Então, por exemplo, isso aqui, gmail.com. E isso aqui seria suficiente para ele pegar já a minha tela, né? Ver que tem um e-mail naquele estado que ela vai estar consumindo. Feito isso, basta renderizar novamente o nosso componente. Vou até copiar aqui do jeito que está. E ele vai criar para a gente mais um snapshot. Então, bem simples de testar. Vamos abrir aqui e vamos rodar aqui novamente. Posso até tirar o U para adicionar mais esse caso. Olha, ele falhou, então vamos ver aqui. Ele deu um erro. Ele deu um erro por conta da verificação. Então, observa aqui que ele já está falhando, ó. O nosso teste falhou porque tinha o valor 2 e eu troquei para ser vazio, né? Então, vou colocar "-u" para ele limpar os testes antigos e gerar os novos. Agora sim. Então, se eu vier novamente aqui, a gente vai ver que tem 2 casos de uso. E aqui, ó, o segundo deve renderizar corretamente com o e-mail. Então, se eu vier aqui abaixo, ele pegou o meu e-mail aqui no meu valor. Então, o e-mail que eu passei ali é o e-mail que está aqui. Então, é mais um caso de teste. E a gente pode ir fazendo isso e testando cada caso, né? Então, vou pegar aqui, copiar isso tudo e vou colocar agora, por exemplo, com a senha. Então, password, posso zerar de novo tudo isso aqui, colocar aqui, né? E posso colocar uma senha bem boba e rodar novamente. Nem precisaria do aí, porque ele está gerando apenas um novo. Então, quando eu venho aqui, mais um caso aqui abaixo, deve renderizar corretamente com o password. Então, bem tranquilo. Só um pouquinho de teste mesmo aqui, né? Imagina que alguém comentou lá, vamos pegar aqui o password. Alguém foi lá e sem querer arrancou esse carinha aqui. Então, arrancou, tirou, comentou, colocou alguma verificação. Quando a gente rodar o teste aqui, sem o U, né, porque o U é para limpar, ele vai dizer, ó, que teve uma modificação aí. E antigamente o nosso text push renderizava a nossa senha, mas agora ele nem está renderizando corretamente. Então veja como é fácil pegar os erros, ó. Então a nossa senha antigamente era de 1 até 6 e veio nada. Então veja como é bem simples aí o teste de snapshot, mas ele realmente funciona. Então se eu voltar para lá e rodar novamente, ele vê que nada mudou e continua seguindo. E isso a gente pode verificar várias coisas, né? Então, mais uma vez, vou copiar aqui só para ser simples mesmo. Então, agora vai ser com os dois, vai ser com e-mail e senha. Então, vou colocar aqui e-mail e senha. E aqui eu posso até copiar o e-mail aqui de cima. Então, pode ser esse carinha aqui. E rodar novamente um teste. Achou mais um caso. Se eu clicar aqui, vai ser o último caso que a gente vai ter. Então, aqui, password. Deixa eu ver o nome que eu coloquei. Deve renderizar corretamente com e-mail e senha, tá? Tá aqui. Então, deve renderizar corretamente
com o e-mail e a senha. Então, veja aqui que a senha tá aqui e o e-mail tá aqui. E isso a gente pode ir brincando, né? Então, para fechar aqui, só para a gente não ficar também tanto tempo só nesse tipo de teste, vou fazer mais um, supondo que a pessoa colocou ali o e-mail dela e a senha e pediu para logar. Então, eu vou colocar aqui corretamente enquanto faz o load, esse load, por exemplo. E aqui eu boto só para true. E aqui, o que acontece é que o botão tem que estar desabilitado durante esse step. Então, vamos procurar ele aqui, Ctrl F. Então, está aqui, vamos lá no botão e ele está desabilitado. Então, veja como é massa essa parte. Nosso botão de login, como ele estava fazendo o load, ficou desabilitado. E com isso a gente consegue validar vários casos que estão acontecendo aqui na nossa tela. Então, se a pessoa só preencheu o e-mail, se só preencheu o password, se preencheu o e-mail e o password, e se tentou logar, e dá para testar muitos mais. Então, daria para testar também se vai disparar o alerta na tela, caso tenha algum erro, por exemplo. Então, dá para a gente ir testando bem tranquilo. E que tal agora a gente testar também o nosso hook separadamente? Já que a ideia é desacoplar todo esse código, mais ideal é você testar somente o hook, que a gente sabe que a tela, independente de qual estado ela esteja, ela vai funcionar certinha. Aqui, dentro da própria pasta de teste, eu vou criar mais um, que vai ser o nosso login.teste.tsx. Então aqui eu vou fazer algumas coisinhas, que uma delas vai ser mocar nosso Axios, que agora imagina que a gente vai fazer chamadas API, que é o nosso repositório. Então eu vou fazer um new mock, deixa eu pegar ele aqui, é mock Axios, mock adapter. Não tá achando, vou pegar aqui a importação mesmo. Então, import mock adapter de Axios mock adapter. Feito. E aqui eu vou passar meu cliente do Axios, que é nosso cliente do repositório. Então, nada demais, só mockamos aqui o Axios. Só ver aqui o nome que eu errei. É adapter, aqui tá certo e aqui tá errado. Então, show. E aí, vamos começar testando. É quase um should correctly, mas eu vou trocar. Deixa eu compartilhar, só preencher aí. Agora a gente vai começar a mexer com coisas assíncronas. Então, eu vou colocar aqui. E aqui, deve, eu vou colocar se possível de logar. Então, bem de boas. A primeira coisa que eu posso fazer é fazer um model, né? Então, eu vou colocar um model, vai ser use mesmo, do tipo use model. Vamos importar aqui. E ele vai ter e-mail, vou colocar o meu próprio, ismael@gmail.com, ID, vou colocar qualquer ID aqui, pode ser o primeiro, e o nome vai ser eu mesmo. Depois disso, vou colocar uma senha aqui pra gente, para não ficar repetindo. Então, vai ser o meu pass igual a Ismael 123. E aqui a gente vai mocar, ele até deu um exemplo aqui, ó. Vou mocar o meu post, a gente chamou de sessão, então vou até abrir lá pra gente ver se tá certinho. A gente não chamou, né? A gente não fez ainda nenhuma configuração nesse sentido. Cadê a parte de repositório? Eu coloquei dentro de comuns, né? Tá. Deixa eu ver se eu fiz. Fiz sim. Então, eu chamei de sessão. Só tem que migrar ali essa parte. Coloquei dentro de comum, mas pode ser até fora. Então, deixa eu tirar ela aqui só pra gente colocar lá dentro da SRC. Coloquei ali sem querer mesmo. Agora sim. Então, vou pegar aqui a importação desse client novamente. E aqui dentro da view, do model view, o nosso login também não vai vir mais dali, somente daqui. Feito. Então, só para ajustar mesmo, que eu realmente coloquei ali dentro sem querer. E aqui eu vou dizer que eu quero mocar quando for chamado a API na barra sessão. Vou retornar com 200 e vou retornar para ele esse meu usuário que eu acabei de criar. E aqui a gente vai brincar com o hook em si. No hook a gente vai ter algumas coisinhas e a função que renderiza os hooks é o render hook. E ela vem aqui, vou fazer um import, abrir aqui, vai ser do nosso testing library react hooks. A gente vai pegar o render hook e vamos pegar também o act, que a gente vai utilizar para disparar algumas ações ali dentro do nosso hook. Então a gente já tem o render hook e o hook a gente vai ser o nosso user model do view model. E agora, para você ver, eu estou pegando o real, então eu não estou mais mocando o hook em si. Feito isso, a gente vai ter como retorno o result e também vamos ter uma função que é o wait for, que eu vou utilizar para esperar que alguns estados atualizem ali dentro do hook. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um act, na verdade. Então, vai ser uma ação, imaginar como se o usuário estivesse preenchendo. Então, eu vou pegar aqui, ó, o result.current.set e-mail, e eu posso pegar até do meu user mesmo, que eu declarei ali. Então, user, disparei uma ação, o usuário, por exemplo, foi lá e atualizou o e-mail. Aqui eu vou esperar esse e-mail ser atualizado pelo use state. Então, vou esperar que o meu result.current.email seja igual ao meu user e-mail. Quando ele fizer isso, vou disparar mais uma ação que vai ser setar o meu password. Então, aqui eu não coloquei, ó,
no model password, porque o password não faz parte do modelo de usuário, ele só é usado apenas no login. Então vou colocar ele ali também e da mesma forma vou esperar que o meu usuário tenha, meu hook na verdade, né, esteja com o password igual esse que eu acabei de passar. Feito isso, eu vou fazer a ação de submeter o meu login. Então eu vou fazer result submit. E aqui eu chamei literalmente a função que vai logar o nosso usuário. E aqui eu vou fazer um await esperando, né, que o nosso loading volte a ser falso novamente. E aí eu posso verificar algumas coisas. Então, por exemplo, né, o load é falso, o usuário, vou colocar até melhor aqui, não tem usuário, né, mas tem um e-mail, tem que ser do tipo usuário e-mail. Aqui também, pegando o password, a gente vai ter o password, tem que ser igual. Nesse caso aqui, eu não tenho um password naquele caso, do meu modelo, né, mas eu tenho aqui o pass, que a gente declarou. Posso começar a verificar algumas coisas referente à API, para ver se alguém não mudou na nossa API. Então vou fazer, espero que, por exemplo, o meu mock ponto histórico dele de posts, então de post, na posição 1, 0, né, tenha sido chamada com URL igual a barra sessões, que foi aquela URL que a gente passou lá dentro. Então é essa aqui. Então a gente verificou se foi chamado tudo certinho. A gente vai ver também se o data vai ser igual ao retorno do nosso data, né? Para isso eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou fazer um JSON.stringify e vamos passar ele aqui dentro. Então password vai ter o e-mail e o password para ver se o nosso dado que foi esse aí mesmo. E feito isso, vou fazer só uma task em si, que eu poderia até colocar before it, que é o mock.reset o history, que eu não quero que o histórico de uma ação atrapalhe nas próximas. Então, vamos rodar aqui o yarn test e ver se ele vai funcionar certinho. E funcionou. Então, aqui eu tenho um console log com e-mail, ID, nome, etc. E esse carinha aí, ele vem de dentro do nosso próprio hook. Então, se eu abrir aqui o hook, esse log é esse log aqui, ó, do response. Tanto que se eu fizer, por exemplo, response assim, rodar novamente, ele veio como response. Então, tá funcionando tudo certinho. Ele chegou tudo normal e retornou pra gente aí realmente um usuário. Aqui ele tá dando um erro só do act, que tá sem esperar, né? Então, só ver certinho qual é a função que não está chamando do act. Tá dizendo que é um act assíncrono. Então, só para corrigir, vou pegar aqui esse carinha, mesmo que ele não esteja, mas esse aqui tem uma demora, né? Então, vamos rodar aqui. E agora ele parou de dar aquele erro certinho. Então, tranquilo, esse console log é do e-mail que a gente passou e da senha, e esse aqui é o retorno da API. A gente pode testar mais algumas coisas, então acho que uma que vale a pena testar só para a gente ver o funcionamento dela é a parte do se o usuário digitar um e-mail e senha correta, ele vai exibir um alerta, né? E a gente precisa garantir que a nossa interface vai mostrar aquele alerta. Então, teria várias formas, eu posso fazer, no caso, ver na interface se tem aquele alerta, etc, como eu até falei, mas ali ficaria muito preso, né? Como o alerta em si ele é uma função, eu posso simplesmente observar essa função e ver se ela foi criada realmente, foi chamada. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, não deve ser, né? Deve quebrar aqui, pode ser isso aqui, ó. Deve quebrar no login. Então, deixa eu ver aqui. Vou colocar da mesma forma ali, então vai ser bem tranquilo. Vou colocar e-mail aqui mesmo. Poderia aproveitar, né, cada pedacinho desse aí, mas vou deixar assim. Aqui eu vou colocar também um const pass, qualquer coisa aí. Geralmente a gente faz uns mocks, já deixa pronto para não ter que ficar recriando. Mas aqui, por exemplo, da sessão, vou mocar ele aqui. E vou dizer que quando chamar o post de sessão, eu vou responder com 401, por exemplo, e um erro aí de use not found. Achei 404, né, na verdade. Dá até pra pesquisar aqui rapidinho, mas vou deixar aí. Mas acho que é 404. Use not found é 404. Depois eu dou uma olhadinha ali nos códigos certinho. E aí eu posso fazer uma coisa que é o spy on para ficar observando se vai ser chamado o nosso alerta. Então eu vou chamar de alerta, vai ser igual ao jest.spy on e vou pegar a função de alerta do React Native com o método de alerta. Então isso é o suficiente para ele ficar observando essa função. Aqui vou ter a parte de renderizar meu hook, normal. Vamos ver aqui. A gente vai ter a parte também de setar o e-mail, tudo normal aqui, né? Então vou pegar tudo isso. Setar o e-mail, setar o password. Aqui eu só vou tirar esse carinha. Vai ser e-mail, e-mail, password. Aqui vai ser igual a false. Aqui eu posso ver algumas coisas, por exemplo, até aqui. Se foi chamado com esse dado. Vou copiar tudo isso mesmo. Só vou tirar aqui o e-mail, né? É isso, só e-mail. Então até aqui tudo normal, né? Tudo igual. E aqui a gente pode ver também se o nosso alerta foi chamado com... E aqui a gente pode passar o que a gente colocou lá na nossa tela. Então se eu voltar aqui, abrir o nosso model, ele vai ter sido chamado com esse texto. Então posso ver aqui quais parâmetros ele foi chamado.
Então, se ele for chamado com ups, alguma coisa deu errado. E depois aqui eu posso até resetar também de novo o histórico. Então, teoricamente, a gente está verificando se a pessoa digitar um e-mail e senha errado, estou supondo que estou mocando na API para retornar um erro, ele deve disparar um alerta e esse alerta deve ser passado essas propriedades. Então, deixa eu rodar novamente aqui e passou tudo certinho. Então, até deu aqui o response 404, not found. Ele mostra tudo pra gente aí, ó. Porque deu o erro no Axis mesmo, né? Então, ele deu o tracking de erro lá pra gente, que eu coloquei dentro do try. Então, bem tranquilo. Tudo aconteceu conforme a gente planejou. Então, por exemplo, aqui, esse log que aconteceu ali, ó, é desse aqui. Se eu colocasse, por exemplo, o erro, rodar novamente, tá aqui todo o tracking de erro que veio lá do Axis. Então, é isso, basicamente, que eu queria mostrar. E a gente conseguiu testar de forma isolada toda a nossa tela e de forma isolada, não vou colocar todo, né, porque daria para tratar mais casos, a maioria dos nossos casos. Inclusive, se a gente quiser ver também como está a cobertura de teste, a gente pode rodar um yarn test, --coverage. E aí, além de ele gerar para a gente, ele diz quanto do teste a gente gerou e qual a porcentagem. Então, nesse caso aqui, você vê que a gente testou todos os arquivos e eles tiveram 100% de teste em tudo. Posso até abrir aqui, vou pegar aqui no Finder. Olha só, a gente tem os arquivos, repositórios. Aqui no repositório a gente testou todos os 2 casos, ele pegando aqui o e-mail, etc. Aqui no cliente, ele sempre vai passar, né, de qualquer forma. Voltando um pouquinho mais aqui no login, a gente testou todos os casos da tela. Então, em todos os casos, ela vai ser renderizada. Se a gente vier no View Model, vou dar um zoom aqui pra gente ver certinho, ó. Quantas vezes ele vai passar aqui, por causa das atualizações, ó. Então, ele atualiza o e-mail, atualiza a senha, atualiza tudo. Quantas vezes ele vai passar aqui no submit. Quantas vezes ele retornou esse dado, né? Então, como teve 11 atualizações, ele retornou 11 vezes. Se a gente voltar ao todo aqui, deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Até o próprio app, né? Ele testou. Então, como eu coloquei para ele renderizar ali a página, ele também contabilizou. Então, você vê que a gente conseguiu atingir uma cobertura muito boa de teste, testando de forma simples mesmo ali, sem muito trabalho. E daria para criar mais alguns casos, caso a gente esqueça de alguma coisa, mas o ideal é você sempre testar o que é realmente importante da aplicação, né? Então, foi isso, pessoal. Então, é bem massa testar tudo isso aqui. Vou fechar aqui e abrir a nossa tela. Então, basicamente, essa é a forma que eu implemento o MVVM nos meus projetos React Native. E aí, curtiu? Relembrando, adapte o padrão ao seu contexto. A ideia era te mostrar o MVVM implementado no React Native e espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou até mesmo entra lá na comunidade para tirar. Eu preparei esse conteúdo para uma daily técnica que os alunos do Catapulta participam com todos os devs da Fly na sexta-feira. Se quiser conhecer mais sobre nossas formações, acesse o site que está aqui na descrição. Também, o link para o repositório vai estar aqui na descrição. Dá um start no projeto, comenta aqui o que você gostaria de ver, curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa vindo aí. Fechou, turma? Até o próximo vídeo.